Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Bom, antes de iniciar, eu queria primeiro agradecer, porque são 12 dias direto e eu, como ministério de louvor, eu sei como que é puxado, cansativo, puxado, para quem está aqui todos os dias. Para quem tem 15 anos, não é tanto, né? Que gosta de pecar. Para 15 anos, 16, desculpa, não. Tá bom. 17. Mas eu queria agradecer, porque em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os cultos que nós vivemos, nós não temos diferença de palavra, de louvor. E isso é muito pela dedicação, pela entrega. Então, sou grato a todos, não somente por essa escala que teve hoje, mas eu acredito que pelos que vão vir também, porque a presença de Deus é palpável. A gente pode cantar os 12 dias até que o Senhor venha, e os 12 dias Ele vai falar de forma diferente de nós. Amém. Sobre isso. E então, estamos aí no ano da bondade do Senhor. E é muito bom saber que o nosso Deus, Ele não é um Deus que Ele aguarda a gente passar meses de sofrimento para depois Ele mostrar a bondade dEle. Estou falando isso porque desde o primeiro dia que nós estamos vivendo e foi declarado sobre a bondade do Senhor, nós estamos provando, eu e minha família, nós estamos provando da bondade dEle. E o interessante é que não é somente eu, mas as pessoas que eu converso, eu conversei com o Rafa. Cadê o Rafa Batista, o presbítero? Tá lá no fundo. A gente falava sobre isso, porque às vezes a gente acha que a gente precisa sofrer para depois conquistar algo de Deus. Só que não é assim, não é dessa forma. E é muito nítido, não é sobre conquistas materiais, mas é sobre o que Deus ele está fazendo no nosso meio. A bondade de Deus ela é palpável, a gente consegue sentir a bondade dele. A gente sobe aqui em cima, é uma responsabilidade muito grande, porém, nós conseguimos sentir durante esses 12 dias um ambiente diferente. E isso é a bondade do Senhor no nosso meio. Então, que você venha a estar sensível àquilo que Deus quer falar na sua vida. Eu acredito que não são palavras jogadas ao vento, mas é um momento que Deus reservou para falar na sua vida. Então receba com todo amor, com todo o coração. Amém? Aleluia. Bom, então vamos lá. 1 Reis, capítulo 18. Queria ler com vocês a partir do versículo 22. 1 Reis 18, a partir do versículo 22. Alguém quer ler aqui? Glória a Deus. Vamos lá? Nosso tema de hoje é a importância do altar restaurado. Então, para quem tem aí seu caderno de anotação, para quem tem aqueles como que é? Moleskine. Então que você anote aí, que eu tenho certeza que tem palavra de Deus para você. Amém? Vamos lá. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividem em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém não coloquem fogo. E eu preparei o outro bezerro, e porei lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o que Deus responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: esta é boa palavra. Eu vou parar até aqui, depois a gente continua. Então não fecha a Bíblia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse texto, tá? Mas antes da gente entrar nesse contexto que
que eu acabei de ler com os irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo. Existia ali o rei Acabe, era o rei de Israel naquele momento, e ele se casou com Jezabel. E muitos conhecem Jezabel. Jezabel era uma mulher perversa, era uma mulher que muitos falam que era matadora de profetas, né? E Acabe, ele se casa com essa mulher. E Elias, ele fica inconformado, porque junto com o casamento dos dois, Jezabel, ela traz consigo todos os seus rituais, a sua idolatria, os seus ídolos, e ela incute isso em Israel. E o problema disso é que não é somente lá no palácio que acontece toda a adoração a Baal, mas isso reflete também ao povo. E isso acontece que todo o povo de Israel, ele se vira e ele começa a ter uma adoração a Baal. E lá no capítulo 17 de 1 Reis, pela indignação de Elias, ele declara algo sobre Israel. No versículo 1 diz assim: Então Elias, moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, o profeta Elias, ele declara algo sobre Israel. Ele declara que não haverá chuva durante um determinado tempo. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, o porquê dele ter essa atitude. E Deus, ele falou no meu coração que às vezes a gente acha que é tantas coisas assim, tantas coisas misteriosas, mas Deus, ele falou muito forte no meu coração que ele usou a vida de Elias simplesmente para mostrar para o povo que não tem como a gente viver sem a dependência de Deus. A partir do momento que Elias, ele declara sobre Israel que não haverá chuva, automaticamente toda a colheita, toda a estrutura de Israel, toda a infraestrutura de Israel, ela não consegue trabalhar. E isso faz com que exista fome. E a partir daí, eles vão ter que buscar o quê? Aquilo que eles estão adorando, que é Baal. E Elias, ele faz isso com a atitude de mostrar ao povo que não existe possibilidade de viver sem ser dependente dele. E um ponto que eu queria entrar aqui, eu acredito que todos aqui estão próximos da sua família. Se não tiver, eu queria que você ficasse próximo da sua família. Do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, enfim. Mas pode fazer bagunça, não tem problema não, tá tranquilo. Pode se mover aí, quem não estiver próximo, fica próximo da sua família. Vou ficar próximo do grupo aqui. Porque se quiser subir, pode subir. Pode subir. Por que eu estou falando isso? Porque existia algo que acontecia no casamento de Acabe e Jezabel. A forma que eles estavam era uma forma que era natural existir destruição em Israel. Era natural, era óbvio que aconteceria isso. E por que eu pedi para vocês ficarem próximos da família de vocês? Porque o diabo, ele trabalha com a divisão. Ele divide para conquistar. E desse determinado momento que existe esse casamento, existe essa idolatria e incute adoração a Baal a Israel, é nítido que haveria destruição em Israel. E Deus, ele direciona Elias a fazer tudo isso para ver a dependência do povo para Deus. E eu queria ministrar sobre a honra, porque nós falamos disso durante esse tempo. Às vezes a gente está com a nossa família e a gente não consegue declarar para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, o quanto ele é importante para nós.
E Deus ele separou esse momento específico para que você olhe para a pessoa que está do seu lado, que é a sua família. E comece a declarar se você a ama. Eu queria que os líderes que estivessem atentos, as pessoas que não estão com família, que ficassem próximos, mas que ninguém ficasse sozinho nesse momento. Então comece a declarar para a pessoa que está do seu lado, que é a sua família, o quanto você ama essa pessoa, o quanto ela é importante para você. Deus ministrava no meu coração, e pode continuar, tá, gente? Pode continuar. Mas Deus ministrava no meu coração que é muito difícil o ser humano ele conseguir falar eu te amo para a pessoa que nós mais amamos. Que doideira. Então tinha esse momento de falar o quanto você ama essa pessoa. Caleb, eu te amo. Chique. Bebê também. Assim como eu falei que o diabo ele divide para conquistar, da mesma forma o nosso Deus, da forma que você está aí com o seu parente, com o amor da sua vida, com seus filhos, da mesma forma Deus, que Ele mostra que é através da unidade que Ele ordena a bênção. Amém, aleluia. Não existe possibilidade do diabo conseguir atacar quando a família está restaurada. Uou. Não há possibilidade. É isso, Deus. Então não perca tempo. Quando você acordar, a Juliana está dormindo, eu saio antes dela, eu já cutuco ela assim e falo assim, amor, te amo. Ela só olha assim e volta a dormir. Eu não sei o que ela pensa, mas todo dia eu falo. E teve um dia que é uma verdade, e foi o mesmo dia que aconteceu o acidente que eu fui o carro. Eu não falei com ela no dia que eu saí. Não falei com ela no dia que eu saí. E aconteceu o acidente. Não foi nada grave, gente. Pra quem não sabe, não foi nada grave, mas na hora eu olhei para ela e falei assim, não vamos perder oportunidades, porque é através desses tipos de brecha que o diabo ele trabalha para que ele destrua a família. Então que você tenha isso no seu coração, sabe? Não perca tempo de amar a pessoa que está do seu lado. Não perca tempo. E não existia isso no casamento de Acabe e de Jezabel. Era por interesse. E foi declarado para Israel que ficaria em tempo de seca. Só que olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, se você estiver alinhado com Deus, você não vai passar por tempo de escassez. Não vai ter. Lá em 1 Reis ainda, capítulo 17, no versículo 3, vai falar que a partir que Elias ele declara sobre Israel, Deus direciona Israel para o Oriente, junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. E ali por muito tempo ele é alimentado, Deus leva através de corvos alimento para ele, então ele é sustentado por Deus, porque ele é direcionado por Deus. Ou seja, se você estiver alinhado com Deus, se você estiver direcionado por Deus, não se preocupe. Aquilo que o diabo acha que vai colocar escassez na sua vida, Deus está falando que ele vai prover na sua vida. Glória a Deus. E o interessante é que a Bíblia fala que o riacho, né, o ribeiro, ele seca. E está rolando a escassez nesse tempo, está rolando a seca nesse tempo. E novamente Deus ele chega para Elias, ele direciona novamente Elias lá para Sarepta, lá na viúva.
Assim como a Juliana ministrou sobre uma viúva. E como a Juliana falou, a presbítera Juliana falou, a viúva naquele tempo era uma pessoa que dependia dos outros. Não tinha uma renda para se sustentar. E olha como que Deus faz. Na onde nós precisamos conquistar algo, na onde nós precisamos de um recurso, Deus ele leva para alguém que não tem recurso para dar. Novamente, nós não conseguimos ficar, nós não conseguimos viver sem a dependência de Deus. Isso é dependência pura. Sabe por quê? Porque o interessante, quando Elias ele chega, e novamente existe um milagre ali, e no final, lá no versículo 14, se eu não me engano, no versículo 14, Elias diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê a chuva sobre a terra. Sabe o que isso quer dizer? E vem sobre a bênção, pastor. A gente está falando sobre isso. Porque nós aprendemos que a bênção, ela glorifica a Deus. Não é assim? A bênção glorifica a Deus, ela supre a minha necessidade e ela atinge as pessoas que estão ao redor. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Elias estava alinhado com Deus, fechado com Deus. E aonde ele passou, aonde alguém recebeu ele, da mesma forma que Elias ele era suprido por Deus, a pessoa que estava com ele se tornou também dependente de Deus. E a Bíblia diz que até o dia que voltar a chover, ela vai ter todo o sustento necessário. Sabe o que isso quer dizer? As pessoas que estão ao seu redor, quando você tem a dependência de Deus, quando você é alinhado com Deus, as pessoas que estão ao seu redor também vai receber a bondade do Senhor. Glória a Deus. Receba isso nessa noite. Em nome de Jesus. Então isso abre mais um ponto, que é necessário a gente dar ouvidos à voz de Deus. É muito importante. Deus quer restaurar os nossos ouvidos para conseguir ouvir a voz dele. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E logo em seguida, lá no versículo 21, deixa eu ver, no versículo, deixa eu ver, vou voltar aqui, gente. No versículo 21, isso mesmo. Diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo não respondeu nada. E a importância de a gente dar ouvidos à voz de Deus é entender que, mesmo se a circunstância estiver não favorável para nós, Ele vai ser o Deus que supre a nossa necessidade. Quando Elias ele confronta o povo sobre cochear em pensamentos, ele está dizendo assim: até quando vocês vão dar ouvidos a outros deuses? Até quando você vai permitir dar ouvidos a outros deuses? Dar ouvidos às circunstâncias? Eu sou Deus de Israel, mas mesmo assim você prefere ouvir a Baal, que não te dá resposta nenhuma. E o interessante disso é que o povo ele não responde nada, eles ficam quietos. E isso fala muito sobre a pessoa que não quer assumir responsabilidade, porque ela sabe, porque estava apertado, eles estavam com fome, pastor, eles não tinham que comer. Então ali, pelo confronto de Elias, eles olharam assim: poxa, não tem que falar nada,
Porque se ele falou que não ia chover, não choveu. E o Deus que nós estamos adorando não proveu nada até agora. Então acho que eu vou ficar quieto. Então Deus ele fala comigo com você nessa noite. Não permita com que as circunstâncias tirem o foco daquilo que Deus quer falar com você. Amém. Deus ele está disposto a restaurar os seus ouvidos para te direcionar corretamente naquilo que Ele quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai existir momentos em nossa vida que nós precisamos se posicionar igual a Elias. E lá em 1 Reis 18, do 25 até o 29. Se quiser anotar, tá? 1 Reis 18, do 25 ao 29. Vai dizer assim: E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhi para vós uns dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, e nem sequer respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia: Clamai em voz alta, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamam em voz alta e retalham-se com facas e lança, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram ele até a oferta dos manjares que se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Esse é o resultado de um Deus que eles adoravam. E quando Deus ele falou comigo que vai existir momentos que a gente precisa se posicionar, é porque vai existir momentos que as pessoas talvez que estejam do nosso lado talvez não vai estar conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas cara, se você estiver ouvindo a voz de Deus, não permita com que essa pessoa que esteja do seu lado sofra as consequências. Se posicione por ela. E aqui inicia, depois dessa vergonha que os profetas de Baal passaram, se inicia a restauração do altar. A partir disso começa a restauração do altar. Elias ele pede para os profetas de Baal iniciar primeiro, porque ele sabia que aquilo, tudo que eles faziam era uma mentira. Eles tinham certeza, ele tinha certeza disso. Ele confiava no Deus de Israel. Ele sabia que existe somente um Deus em Israel. Não há possibilidade de outro Deus. Então ele falou assim: vocês são muitos. Então vai lá, faz vocês primeiro. Faz o show de vocês. Não sei como vocês falam, então mostra aí pro povo. O povo todo está vendo. Vai lá, passa vergonha. Elias debochava deles. Porque alguém que está firmado em Deus não suporta ver pessoas adorando a um Deus que não merece adoração. Não tem como. Então ele se posicionou, ele falou assim: é impossível vocês não conseguirem perceber que vocês estão perdendo tempo enquanto Deus da bondade está querendo oferecer para vocês e vocês não querem. Meu Deus, e a Bíblia vai falar que eles tentaram, se mutilaram, gritaram, se jogaram em cima do outro, fizeram tudo o que podia fazer. E nada aconteceu. Nada aconteceu. 1 Reis 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado.
Elias, ele chama o povo e fala assim: meu, vem aqui. Vocês viram tudo que aconteceu aqui agora? Vocês olharam todo esse show que aconteceu? Agora é a minha vez de apresentar para vocês o Deus de Israel. Então vem aqui. E todo o povo se chegou, não somente o povo, mas os profetas de Baal também estavam ali. E começou toda a restauração do altar de Deus. E Deus, Ele quer falar para mim e para o seu coração essa noite que não há outro Deus a não ser o nosso Deus. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus. Não queira fugir achando que você vai conseguir resultados em outras situações. Procurar pessoas que talvez tenham um QI tão grande e você acha que vai suprir a sua necessidade. Não tenta isso. O nosso Deus é o Deus que mostra que sem Ele não há vida. Não há vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E Elias, ele começa a restaurar o altar. Do 31 até o 35 vai dizer: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo, o número das tribos de filho de Jacó, a qual ouviu a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. E com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse: fazei pela terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, que ainda estava, e ainda até o rego encheu de água. Deus, enquanto eu li essa parte, Deus, ele mostrou para mim que Elias, além de restaurar o altar, além de edificar o altar, Elias purificou o altar. E Deus, ele fala no meu e no seu coração nessa noite que Ele está disposto a limpar o seu coração do que é necessário limpar. Ele quer purificar o seu coração. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus, a praticar aquilo que Ele direciona você a fazer, porque Ele quer limpar o que é necessário ser limpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para terminar, já estou terminando, tá? 1 Reis 18, do 36 ao 38. Depois que Elias ele restaurou o altar, depois que ele edificou o altar, depois que Elias purificou o altar, Elias, com a sua total intimidade a Deus, ele orou. Eu acho que se Elias ele fosse da nossa igreja, pastor, ele ia cantar até que o Senhor venha, tenho certeza disso nessa hora. Ele ia entrar no V mais uma vez, certeza. Não vou cantar não, tá? Mas ele orou. E enquanto eu vi essa oração de Elias a Deus, esse clamor de Elias a Deus, eu via muita justiça, sabe? Senso de justiça. Porque não dá pra gente querer se desviar por conta de situações tão pequenas
e esquecer do que Deus ele fez para nós. Então feche seus olhos nesse momento. Deus ele está aqui. Deus ele se manifesta no nosso meio. Eu queria trazer que você lembrasse de uma experiência tão boa que você teve com Deus. Aquelas experiências que a gente dá até risada, se alegra quando a gente lembra, sabe? E por algum motivo a gente esquece e acaba sendo levado por decisões, por escolhas que acaba ofuscando aquilo que nós já vivemos com Deus. E Deus ele traz para você nesse momento essa memória para mostrar que é somente Ele que faz isso que Ele fez com você. Não há outro Deus. Somente um Deus. Deus de Israel. Então, se você nessa noite é essa pessoa que por algum motivo saiu fora um pouco da conexão, Deus ele te chama para que o altar seja restaurado novamente. Em nome de Jesus. Elias orou.